Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast, um podcast que fala sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo, e também um podcast que é destinado para conversar com pessoas que vivenciam isso, que vivem isso, aplicados às suas áreas ou nas suas empresas, respectivamente. Esse podcast é um podcast patrocinado pelo CREA Goiás, em conjunto também com a Universidade Evangélica, onde a gente vai abordar temas muito interessantes. Inclusive hoje nós temos aqui a presença ilustre do nosso professor Daniel, nosso pró-reitor acadêmico da Universidade Evangélica de Goiás, gentilmente topou participar desse podcast. Professor, eu gostaria demais de agradecer. Eu sei que a agenda é muito apertada, sabe? Mas a participação do senhor aqui nesse podcast, eu tenho certeza que vai fazer todo diferencial, até para a gente poder entender também como que a pró-reitoria acadêmica, né, pensa em relação à utilização de inovação e tecnologia dentro da graduação, né? A gente até comenta muito, né? Nós trabalhamos muito em prol da experiência do nosso aluno, né? Então, não tem como a gente negligenciar a utilização da inovação e tecnologia. Então, a presença do senhor aqui hoje faz toda a diferença para o nosso podcast, que é um podcast do Núcleo de Inovação Tecnológica da instituição. E eu gostaria muito que, antes da gente começar a pauta de fato, professor, que o senhor se apresentasse da maneira que o senhor gosta, sabe? Eu sempre deixo o convidado muito à vontade para se apresentar do jeito que ele se sente mais à vontade. Então, por favor, professor, eu sei que algumas pessoas talvez não conheçam o senhor ainda, então se o senhor pudesse apresentar, ficaria muito interessante para o nosso ouvinte. Olá, é um prazer aqui estar com vocês e participar deste podcast. E é uma oportunidade muito importante para a reitoria acadêmica e para a instituição, para a União Evangélica, trazer um pouco daquilo que tem sido feito. Como eu disse, meu nome é Daniel Gonçalves Mendes da Costa. Atualmente eu sou pró-reitor acadêmico da Universidade Evangélica de Goiás. A minha formação é na área do direito, então sou bacharel em direito. Meu mestrado também é na área do direito e toda a minha formação voltada às práticas do direito tributário, direito empresarial, gestão e business law. E já tenho toda essa trajetória aqui na União Evangélica, bastante gratificante. E agora atuei como coordenador do curso de Direito por um tempo, e agora à frente da pró-reitoria acadêmica e em frente a todos esses desafios que são trazidos à graduação da instituição, como uma instituição tão importante, com tantos cursos de graduação. Isso tem me despertado e também tem trazido a atenção para aquilo que é necessário de inovação para que a União Evangélica continue à frente na área do ensino, na área da pesquisa, na área da extensão e também sem abandonar a sua missão institucional. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Finalizando essa apresentação, eu falei da minha formação, mas além de professor, eu também sou advogado, sou casado, pai de 3 filhos e vivencio essa instituição todos os dias. Acho que essa fala do senhor de vivenciar a instituição todos os dias é todos os dias mesmo, né, professor? O professor atuando muito aí na liderança, né, professor, dos cursos de graduação, né? Como o senhor disse, existem inúmeros cursos, né? Existem aí também aplicabilidades diversas, né? Cada curso tem a sua necessidade, cada curso tem as suas particularidades, né? Nós sabemos que a instituição funciona de manhã, de tarde, de noite. Então a gente sabe que a carga de trabalho é muito grande, até porque existe um processo de alunos, né? Nós temos muitos alunos dentro da instituição. E aí eu não vejo a instituição funcionar sem a parte de inovação e tecnologia, né? De quando a gente entra aqui na catraca, na destravar das cancelas, por um reconhecimento facial, até a gente utilizar de fato uma tecnologia em sala de aula, a instituição respira isso de fato. Então, a presença do senhor aqui é extremamente importante para a gente saber assim, como que o senhor está pensando em alguns aspectos, e também, lógico, né, alinhado com a reitoria, com a presidência. Mas antes da gente entrar em assuntos assim, mais específicos, senhor professor, gostaria muito que o senhor já tem muitos anos de instituição. Dá para o senhor fazer só um parâmetro assim, de como era a instituição, como que essa evolução aconteceu, só para a gente poder assim, pensar assim, porque antigamente, por exemplo, a gente utilizava, por exemplo, um diário físico, vamos supor, né? Então a gente começou lá anos atrás com diário físico.
Então o professor tinha que vir e fazer o diário totalmente físico. Hoje em dia, a gente tem um processo muito mais robusto e que é também um processo digital, né? Queria só comentar assim, só para as pessoas entenderem, porque às vezes quem está de fora não sabe a complexidade que é gerenciar uma universidade com milhares de alunos, né? Só para a gente poder ter esse parâmetro, professor, da experiência do senhor mesmo, sabe assim, de antigamente até agora, para a gente poder entrar em assuntos mais específicos de inovação e tecnologia que está acontecendo na instituição atualmente. Por favor, professor. A nossa instituição é uma instituição de tradição, já com tantos anos de história, e mesmo eu podendo dizer que estou aqui há muitos anos, mas quando nós pegamos a história da instituição como um todo, a gente vê que praticamente isso não é nada, né? A Associação Educativa Evangélica completou esse ano 77 anos de história. Eu que vim da Faculdade de Direito, né, do curso de Direito, o curso de Direito foi fundado em 1968, para vocês terem uma ideia. E a instituição se torna centro universitário em 2004 e se torna universidade depois em 2021. Então, eu ingressei na instituição como docente em 2011. E, de fato, professor, de 2011 para cá, muita coisa mudou. Eu passei por esse período de diário físico, os quadros, aí algumas salas de aula ainda eram com giz, a gente nem cogitava diário eletrônico, lançamento em sistema, a gente tinha que preencher à mão mesmo aquilo que era feito. E uma instituição hoje, né, a Universidade Evangélica de Goiás, que conta com mais de 10 mil alunos aproximadamente, demanda realmente um investimento muito grande em tecnologia, em inovação para dar essa segurança para todo o seu registro. O acadêmico, como o senhor disse, desde a catraca de entrada, né, para fins de segurança, ele é reconhecido facialmente, mas toda a matrícula é possível fazer ela de forma eletrônica também, os professores fazer esse controle que é dinâmica, em tempo real, então o aluno já sabe ao final da aula que ele recebeu a frequência, a nota que ele vai receber, inclusive até a sua colação de grau. Hoje nós já implementamos de forma efetiva e até prestamos esse serviço para terceiros, que é o diploma digital. Então a instituição mesmo já está totalmente integrada a essa questão e como eu estava dizendo, que eu entrei em 2011, era uma instituição muito menor do que é hoje, ela cresceu bastante, né, saindo de centro universitário para a universidade, com a quantidade de mais de 30 cursos de graduação, fora os cursos de ensino à distância, e esse investimento a gente vê, e essa preocupação com a inovação aconteceu, né, tem acontecido de forma crescente, de forma gradual, para nós chegarmos ao momento em que estamos aqui hoje, né? E não somente em ferramentas, mas também capacitando os professores para que eles tenham condições de manusear essas ferramentas. Não adianta nós termos tecnologia de ponta, mas não termos recursos humanos que tenham condições de fazer essa tecnologia funcionar e ser implementada na instituição. Até o ambiente que nós estamos aqui agora, que é o ambiente do EAD, é muito tecnológico, né? As pessoas não vão ver os bastidores, mas aqui a tecnologia envolvida nessa sala é muito grande. E eu me recordo muito na época da pandemia, quando a gente fez a transição, né? 2020. 16 de março de 2020. Sim. Que o governo decretou, né? Vamos fechar tudo. A instituição levou aí 1 semana e meia, 2 semanas, para poder pivotar de fato e colocar tudo para funcionar, com a quantidade de alunos que o senhor acabou de dizer, né? Uma rapidez muito grande, enquanto teve outras instituições que levavam, sei lá, 6 meses para poder fazer isso acontecer, né? Então, de lá eu já vi o poder que a instituição, mais ainda, mais evidente ainda, que o poder da instituição tem em relação à parte da inovação e tecnologia, e aí também de aplicações em sala de aula, né, professor? Porque a questão de tecnologias da informação e comunicação e etc., que são aplicadas em sala de aula, eu acho que isso daí não é nem muito um diferencial mais, né, professor? Assim, normal, né? Já ficou assim, meio que obrigação, vamos dizer assim, né? A gente, dentro da sala de aula, os professores, como o senhor disse, né? Recebe um treinamento, recebe acompanhamento, etc., para que seja aplicado, né? E a Pró-Reitoria vê isso como, professor, essa evolução. Vamos colocar em 2019, nós tínhamos alguns professores que
talvez nem todos era tanto assim da tecnologia. Em 2020 a gente foi meio que forçado, né? Agora já estamos em outro patamar. Como é que o senhor vê assim, as aplicações de fato dessas tecnologias em sala de aula, sabe? De como os professores têm lidado com isso, de como que a gente evoluiu nesse processo, professor? Esse processo, em meio até as dificuldades, né, que a pandemia trouxe, mas se eu vou pegar pelo período que eu estive aqui, né, de 2011 para cá, ainda havia, e eu falo de um curso, posso falar da minha área, né, um curso mais tradicional, mais voltado à parte teórica, até a própria prática, uma prática muito tradicional dentro do direito, mas que ainda estava muito voltada a, no máximo, ali uma apresentação de um slide, de um vídeo na sala de aula. A gente ainda tinha TVs para mostrar filmes, mas quando a gente chega em 2019, já houve uma movimentação da instituição para a implementação de um ambiente de suporte ao acadêmico para as atividades dos cursos presenciais. E veja, eu estou falando aqui hoje até de uma instituição que tem 450 professores, né, às vezes mais ou menos, e falo só da Universidade Evangélica de Goiás. Que normalmente quando nós falamos da mantenedora, da Associação Educativa Evangélica, e tudo que ela direciona, né, ela pensa também como um todo, né, e nós fazemos parte desse esforço que envolve as outras faculdades, envolve colégios, enfim, um grupo ainda maior de docentes. Então, esses professores que, né, nesse momento, começavam a se capacitar para esse ambiente de suporte, eles, né, fizeram uma mudança brusca, né, para esse ambiente remoto, para esse ambiente à distância, mas que foi possível, igual o senhor colocou aqui, em um período curto de tempo, de apenas uma virada de semana, de estarem prestando as atividades de ensino, né, ministrando aulas por meio de diversas ferramentas. No início nós tivemos testamos várias ferramentas, a gente tem que reconhecer, até encontrarmos aquela que melhor se adequava para nós. E aí, depois disso, deslanchamos, né? Isso, o resultado daquilo, a herança daquilo que foi aprendido, daquilo que foi desenvolvido, permanece até hoje, né? Aquilo que nós podemos ainda aproveitar dessa inovação, dessa evolução, auxilia os professores no dia a dia, na entrega de material, na entrega de conteúdo, e também dos próprios acadêmicos, né? O senhor falou também da experiência do acadêmico. O acadêmico, ele também estava em frente a esse desafio e se viu com o docente, mas tendo que procurar esse conteúdo, e o professor ajudando, fazendo essa mediação, essa curadoria, aquilo que era importante para a sua vida, a sua carreira na graduação. Mas isso tudo foi possível tanto por essa visão que a instituição teve, mesmo sem prever, sem saber de pandemia, mas que ela tinha ferramentas e tinha uma estrutura que viabilizou essa transição. Professor, o senhor consegue rapidamente explicar, só para quem está nos escutando, essa estrutura, associação, universidade, só para as pessoas entenderem, porque assim, como o senhor disse, né, muita coisa que é aplicada dentro da universidade, isso está também atrelado à associação, né? Só para as pessoas entenderem o que é associação, o que é universidade e camping, o que não é camping, só para as pessoas poderem entender assim, de forma rápida. Sim. Eu acho que é importante também para as pessoas entenderem a magnitude do tamanho que é, né? Porque às vezes, o senhor disse, né, mais de 10 mil alunos, mas na universidade, né, existem várias outras polos, vamos dizer assim, não são polos, né, na verdade são mantidas, né? Uhum. Só para as pessoas poderem entender de fato a complexidade, porque é mais complexo do que só a universidade em si, né? Isso eu tenho, nas oportunidades de falar aos docentes, eu tenho feito questão de trazer essa informação, que é uma informação importante para entendermos a dimensão da estrutura, né, da instituição da qual fazemos parte. Porque eu brinco com os professores, né, nós somos empregados, né, o nosso empregador
é a Associação Educativa Evangélica, e por isso nós a chamamos de mantenedora. Né? Então, essa associação que tem esses 77 anos de história e tem todo esse cuidado, essa vocação para o ensino, ela surge, né, dessa necessidade de cuidar do Colégio Couto Magalhães, que é a mantida mais antiga, né, digamos assim, da associação. E a Associação Educativa Evangélica, ela mantém não somente a Universidade Evangélica de Goiás, e hoje a Universidade Evangélica de Goiás, sendo a maior mantida, ela possui a sua sede aqui na cidade de Anápolis, e ela possui os campi fora de sede. Então tem um campus em Ceres, tem um campus em Jaraguá, tem um campus em Rubiataba, tem um campus em Senador Canedo. Isso é a Universidade Evangélica de Goiás. Mas além disso, ela também mantém a Faculdade Evangélica de Goianésia, a Faculdade Evangélica Raízes e os colégios. Né? Os colégios, Colégio Couto Magalhães, Colégio Couto Magalhães de Goianésia, Colégio Álvaro de Melo, além de toda a sua dedicação e envolvimento com políticas públicas, na área da saúde, na área da cultura. Né? Então, a instituição realmente tem essa magnitude, essa importância, e a gente precisa compreender assim, que a universidade não é tudo. Às vezes ela se confunde com a associação, porque o endereço é o mesmo. Né? Nós estamos aqui ao lado da sede da Associação Educativa Evangélica, mas a instituição é ainda muito, muito maior. E ela se torna, como eu disse, ela se torna universidade em 2021, e em 2023 ela incorpora outras faculdades que eram mantidas também pela Associação Educativa Evangélica, essas que eu mencionei que hoje são campus, a Faculdade Evangélica de Senador Canedo, a Faculdade Evangélica de Rubiataba e uma Faculdade Evangélica de Ceres e a Faculdade Evangélica de Jaraguá, e elas passam a fazer parte da universidade. Isso mostra essa evolução, esse crescimento e a importância que a instituição tem assumido no cenário tanto regional, mas também no cenário nacional. E aí não tem como trabalhar com a quantidade de cursos, de alunos, de professores, se a inovação e tecnologia não estiver presente o tempo todo, né, professor? E como que a instituição ela planeja isso? Pensando assim em universidade, como que a instituição ela norteia as ações envolvidas de forma geral, que também inclui a parte de inovação e tecnologia, como que a instituição tem um roteiro para seguir, a instituição trabalha em um plano de desenvolvimento, como é que a instituição faz isso, professor? Porque eu acredito que não possa ser de qualquer jeito, né? Então, como que é feito isso para que o nosso aluno entenda, o nosso professor, também quem queira depois participar, né, ser o nosso aluno também, até o nosso egresso, para ele entender como que a organização do processo acontece dentro da universidade. Professor, por favor. Sim. Eu vou tentar explicar em breves palavras, porque, de fato, talvez eu até fale e acaba me esquecendo de alguma ou outra estrutura. Mas, como o senhor disse, a instituição e a universidade ela trabalha em cima de um plano de desenvolvimento institucional, né, que é pensado de forma colegiada pelos coordenadores, pelas pró-reitorias. Hoje a universidade ela possui duas pró-reitorias, a pró-reitoria acadêmica e a pró-reitoria de pesquisa, extensão e ação comunitária. E dentro dessas ações nós trabalhamos nesse plano de desenvolvimento institucional, né? A pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa, ensino e ação comunitária e a pró-reitoria acadêmica trabalham dentro desse plano, né, prestando essas informações à reitoria, junto com os cursos, junto com os programas de pós-graduação, naquilo que ela planeja para os próximos 5 anos. E dentro desse plano há metas a serem cumpridas, há projetos que nós pensamos em executar, né, mas às vezes nós observamos dentro do plano que algumas coisas que nós planejamos fomos até muito além da meta. Não imaginávamos no plano, por exemplo, de 2019, né, que teríamos um momento como a pandemia. Acho que ninguém previa isso, claro, né? Mas também que chegássemos em 2023, né, o plano foi idealizado em 2018, 2019 a 2023,
que nós já chegássemos com esses campi incorporados, né, que foi um crescimento muito grande, já credenciados e passando pela transformação em universidade, com 4 mestrados, né, e 2 doutorados, e outras parcerias de DINTER, de MINTER, e ainda com uma perspectiva, que isso ainda é projeto, de o credenciamento de mais um campus, que é o campus de Aparecida de Goiânia, está na fase final de construção, de organização, para, então, o quão breve possível, receber a visita de credenciamento, para nós termos ações ali também. Além de tudo isso, há a previsão, a gente às vezes pensa apenas nos campos fora de sede, no campus fora de sede, mas também temos polos, né, os polos EAD, em diversas cidades, em diversas regiões, em que as ações de ensino da Universidade Evangélica de Goiás também chegam. Né? Então, tudo isso é pensado, é planejado, é discutido, há uma participação efetiva dos coordenadores, dos pró-reitores, das suas respectivas assessorias, da reitoria, né? E a universidade ela tem uma estrutura, né? tem conselhos que, com a composição de pares, né? Nós temos 2 conselhos, CONCEP, né? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o CONSUL, que é o Conselho Universitário, que é o órgão máximo da instituição, para definição desses documentos, resoluções, propostas que são apresentadas. Então, assim, não sai da cabeça de uma pessoa, de outra pessoa. Né? Não é porque eu sou hoje o pró-reitor que a ação vai ser dessa ou daquela forma. Né? Há essa discussão. E, além de tudo isso, a instituição ainda possui uma comissão própria de avaliação, porque, além de nós sermos regulados e fazemos parte do Sistema Federal de Ensino, somos regulados pelo MEC, avaliados pelo INEP, então recebemos avaliadores aqui na instituição, até de forma virtual, diversas vezes, mas também nós temos a nossa própria comissão própria de avaliação, que possui autonomia, que possui todo um cuidado para verificar aquilo que nós somos bons, aquilo que nós também precisamos melhorar e fazer essas propostas de melhoria. E essa comissão própria de avaliação, né, que é conhecida comumente como CPA, ela apresenta a pró-reitoria, apresenta à reitoria essas propostas a partir de avaliações feitas junto aos professores, junto aos acadêmicos, junto à comunidade externa, sempre procurando evoluir, né, e procurando um melhor caminho para a instituição. Você tocou num ponto importante, né, professor? Porque eu sei que a gente não pode comparar dessa forma, mas a CPA, para as pessoas entenderem de fora, né, é quase igual quando você vai na padaria e depois você passa no balcão e avalia lá no balcão a qualidade daquela padaria. Eu sei que a comparação não é exatamente essa, mas para a gente fazer uma analogia, porque a partir daí a gente consegue coletar diversos dados, né? E aí eu acho que vem uma discussão muito importante, sabe, professor? Como que a instituição, então, tendo a CPA, que faz, de fato, né, pesquisas regulares com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos técnicos administrativos, dá muito dado isso, né? Porque é muita gente. E são particularidades muito grandes, porque tem gente que vai querer uma cantina, tem gente que vai querer um bicicletário, tem gente que vai querer um auditório melhor. Então são muitas informações para serem coletadas, né? Como que funciona isso dentro da instituição, professor? E aí, lógico, nós já estamos puxando para o lado da inovação e da tecnologia, né? Mas como que a instituição, primeiro, faz para rodar isso? Como que a instituição faz para poder coletar os dados, ver o que faz sentido e o que não faz, para daí sim ter condições de tomar uma decisão assertiva referente aos dados coletados e às análises realizadas? A comissão própria de avaliação é até uma exigência legal também, né, das instituições de ensino, mas a nossa CPA, eu posso falar isso porque eu fiz parte da CPA por um bom tempo e, né, por um tempo eu também coordenei a CPA e ela desempenha esse papel de relevância na instituição desde a sua implementação até os dias atuais, porque ela sempre procura estar à frente, estar na vanguarda e procurar aquilo que tem sido
trazido por essas informações, por esses dados, por essas avaliações e fazer uma análise qualitativa daquilo que de fato é relevante, daquilo que é importante e também fomentar os cursos de graduação, os coordenadores, fomentar a mantenedora com aquilo que é demanda institucional. Então, por isso ela é uma comissão de fato que possui diversos membros, né? Tem membro docente, tem membro acadêmico, tem membro técnico-administrativo e também tem a participação da própria mantenedora e ela colhe esses dados para trazer aquilo que é fragilidade, também para mostrar aquilo que nós estamos fazendo de forma correta. Então, desde a avaliação do docente, que é aquilo que acontece dentro de sala de aula, até uma avaliação de um ambiente de sala, uma infraestrutura mais simples, né, uma sala de aula convencional, igual o senhor falou, uma demanda geral. Eu preciso de uma cantina, um espaço de lazer, um espaço de convivência, um estacionamento mais adequado, um bicicletário, investimento em iluminação, até mesmo em investimento em tecnologias. Eu vou dar um exemplo aqui, sem fazer a propaganda do aplicativo, mas durante a pandemia nós passamos por isso. Enquanto o CPA, eu estava na CPA nesse período da pandemia, e era um momento difícil de coletar informações, o pessoal não estava podendo estar aqui, né? Então a demanda principal era de conexão, era de ferramentas de ensino remoto. Então, depois de passarmos por diversas dificuldades, nós fizemos uma coleta de dados com os professores, com os acadêmicos, com os coordenadores, e definimos, olha, o melhor caminho é esse. E isso foi uma mudança muito importante durante o período pandêmico, que definimos uma ação específica. Hoje, também fruto das ações da CPA, a instituição investiu bastante nessa área de convivência. Hoje nós temos uma área de convivência aqui que é referência na universidade. E também, mas indo além, um passo a mais, hoje a CPA, considerando a quantidade de informações que chega para ela, que foi a sua colocação, ela tem investido nessa área de tratamento desses dados, no estabelecimento de relatórios, de BIs, porque a CPA ela tem uma obrigação legal, que todo ano, até o dia 31 de março, nós apresentamos um relatório para o Ministério da Educação. E esse relatório é daquilo que nós temos feito. E dentro do projeto de avaliação institucional, esse relatório, nós apresentamos 2 relatórios parciais e um relatório final. Então, ao apresentarmos esses relatórios, nós vimos a necessidade que esse relatório fosse um pouco mais bem elaborado. Para quê? Para que não simplesmente nós informássemos ao Ministério da Educação aquilo que estávamos fazendo e nem aos coordenadores, mas para dar ferramentas e dar condições e informações para os coordenadores para a tomada de decisão. Então, com a implementação, nós passamos a ter profissionais dedicados a esta área, atuando junto com a CPA, atuando junto com a Pró-Reitoria Acadêmica, que na formulação de BIs. E esses relatórios de BI, eles trazem informações muito valiosas para o coordenador para a tomada de decisão sobre qual que é a relação do acadêmico com o professor, com sala de aula e com o curso propriamente dito. Acho que o senhor tocou num assunto importante. Depois que o senhor assumiu a Pró-Reitoria, o senhor tomou a decisão de fazer a contratação de uma pessoa voltada para isso, né? Não sei se a categoria é cientista de dados, ou qual seja, até o Charles está aqui também no estúdio conosco, mas eu acho que se não dá para medir, não dá para melhorar, né? Sim. Eu acho que essa decisão que o senhor tomou, acho que ela foi muito assertiva, porque automaticamente, estando bom ou estando ruim, dá para medir. E se está ruim, dá para melhorar, e se está bom, dá para melhorar ainda mais, né? Então essa tratativa, acho que ela foi excepcional. Uma das aplicações, né? Que é a CPA. Existem diversas outras, imagino eu, né, professor? Se o senhor puder até comentar sobre isso, porque é muito dado. Assim, não sei se as pessoas conseguem entender, mas assim, são
são mais de 10 mil alunos respondendo os formulários, e aí vem mais 450 professores também respondendo formulários, mais técnica administrativa, etc. Então, muitas pessoas respondendo muita coisa, então é muito dado, né? Pensando em CPA. Agora, se a gente for pensar em outras tratativas, eu até gostaria muito que o senhor falasse sobre isso, como que, de fato, então, a análise de dados, que é justamente por meio de um BI, e aí a gente pode até depois entrar na questão de inteligência artificial também, que tem ajudado no processo. Quais outras áreas assim, que o senhor vê que tem avançado, sabe, que um profissional nessa área ajuda muito no processo da pró-reitoria acadêmica, pensando também na decisão, né? Porque eu acredito que um dos maiores papéis que o senhor exerce é justamente a questão da decisão, né? De poder sentar com o time e direcionar, até porque é o papel do senhor enquanto líder. O que o senhor acha assim, que venha sendo aplicado de forma assim, exitosa, que de fato tem aí as informações para o senhor tomar de decisão e levar também para isso, para a reitoria? Olha, o tratamento desses dados, né, são muitos dados, são muitas respostas. E às vezes nós tínhamos uma boa pesquisa, um bom número de respostas, mas não tinham como avaliar essas respostas e nem chegar numa tomada de decisão sobre isso. Só para ter um exemplo, nós temos mais de 10 mil alunos, mas dependendo do tipo de questionário que era aplicado, e a gente depende, né, e eu peço aos alunos, né, aos nossos acadêmicos que tenham participem dessas avaliações com cuidado, com toda seriedade, porque isso nos auxilia bastante na tomada de decisão. Algumas aplicações que nós fizemos no curso de medicina, por exemplo, né, uma turma lá teve mais de 14 mil respostas, né, se pegarmos todos os alunos e multiplicarmos pela quantidade de perguntas. Então, você pensa, uma turma gera 14 mil, imagina várias turmas, imagina vários cursos, imagina envolver a comunidade. E isso é muito importante. Então, não somente para medidas de cunho acadêmico, mas também de cunho gerencial, para que eu informe, por exemplo, a reitoria: olha, reitor, veja qual que o caminho que tem sido tomado, ou qual que é a condição que nós temos nesse curso, por exemplo. Mostrar mantenedor: olha, vale a pena fazer esse tipo de investimento, olha o resultado dessa decisão. Ou o contrário, né, nós tomamos essa decisão, o impacto foi negativo, né, vamos avaliar isso. E aí, isso é importante porque deixa de ser uma opinião pessoal, porque às vezes, e é difícil, né, nós, ao nos colocarmos numa posição de gestão, não tem como você se esvaziar daquilo que você pensa, da sua visão, da sua ideologia, né? Mas não seria correto, não seria ético, né? Não seria adequado uma decisão simplesmente pessoal. Eu resolvi mudar isso aqui porque eu não gosto, tá? Não gostei. Né? Isso não é o papel, ainda mais dentro da responsabilidade que nos é colocada. Nós fazemos isso. Eu não gostei porque é feio, porque não está bom. Não, olha, não gostei porque o resultado não foi bom. Dentro do processo avaliativo, eu tenho como trazer essa informação com argumentos, com fundamentos. A reitoria e as pró-reitorias fazem isso quase que mensalmente, prestam informações importantes, relatórios valiosos para o conselho, né, e a partir da implementação dessas tecnologias, eu estou dando o exemplo do BI, até próprio com auxílio, em muitos casos, de inteligência artificial, a gente consegue informar não somente mensalmente, mas em tempo real. Esse é o nosso projeto, né, uma meta futura de dar informações relevantes, importantes ao nosso reitor, ao nosso presidente, ao conselho de administração, aos diretores administrativos, diretor financeiro, informações em tempo real para que também eles possam pautar as suas decisões. E eu acho que nós já demos alguns passos importantes, né, nesse sentido, nesse breve espaço de tempo. E até
Vou também dar um outro exemplo, além dessa área toda acadêmica, até mesmo na área dos nossos processos seletivos. Nós temos processos seletivos docentes, nossos professores que são contratados são avaliados. Nós temos processos seletivos discentes, que são os vestibulares, e até nós temos implementado e feito um esforço nesse sentido também de avaliar as nossas próprias avaliações. Será que nossas avaliações estão adequadas? Será que elas podem melhorar? Onde que elas precisam avançar? Onde que elas precisam atuar para nós pensarmos como um todo, no perfil do nosso aluno, no perfil também do nosso egresso, quando ele sai aqui da cola grau e dentro da graduação e sai da instituição. Então isso é uma ação muito importante, muito valiosa para a instituição. E eu sei, mesmo nesse breve espaço de tempo, e só foi possível por conta da estrutura que nós já temos, já tem trazido frutos e certamente trará muitos frutos e muitos avanços para a nossa instituição. Eu até vejo o cuidado que o senhor tem em relação à questão da experiência do aluno, né, professor? Assim, nas reuniões que a gente participa, eu vejo que o senhor tem um zelo muito grande em relação a entregar o melhor possível para o nosso aluno, né? E aí diversas ações são feitas, eu hoje em dia também estou como coordenador, mas eu também estou em sala de aula, então eu também sinto isso lá na ponta, da mesma forma que quando a gente senta para conversar algum assunto, eu vejo o cuidado, o zelo que o senhor tem com diversas ações, inclusive de escalonar o conhecimento desse aluno, né? De como que a gente recebe o aluno e que ele, de fato, no final ele saia com uma formação impecável, que é o que a gente promete. Sim. Nós prometemos isso, a educação, a melhorar o desempenho dele, tanto pessoal quanto também profissional, né? Então nós prometemos e entregamos isso. E aí eu vejo muito a questão do senhor acompanhar isso. Como é que a gente vai acompanhar o processo do ensino-aprendizado desse aluno para poder medir quando eu digo medir, eu não quero parecer que a gente só está pelo número, mas eu quero dizer que a gente consegue de fato dizer, o desempenho desse aluno é um desempenho favorável, o desempenho desse aluno é um desempenho que a gente precisa melhorar em tal ação. Então eu também acompanho isso, né? Vejo o zelo que o senhor tem em relação a esse cuidado para poder também dar essa experiência para esse aluno. E eu volto a dizer, não dá para fazer isso com mais de 10 mil alunos manualmente, numa pranchetinha marcando, né? Então, assim, até gostaria muito que o senhor falasse sobre isso, professor, também, assim, para os nossos alunos entenderem isso, porque às vezes o aluno ele chega, ele senta na sala de aula e ele acha que a mágica acontece assim, mas não acontece assim, né? A mágica ela tem todo um planejamento por trás, né? Inclusive todo começo de semestre a gente participa de qualificação, sabe? Quando necessário a gente faz cursos ao longo do semestre também, justamente para poder pensar na experiência desse aluno e como que ele entra e como de fato ele vai sair da instituição, né? Se o senhor puder comentar sobre isso, professor, na questão da graduação, como que a Pró-Reitoria tem pensado nisso, como a Proacad tem pensado nisso? Olha, nós temos tentado avançar também, isso depende de tecnologia, depende também do engajamento dos professores, porque a avaliação, às vezes, o senhor já foi aluno, eu já fui aluno, e quando nós estamos nos capacitando, somos alunos, continuamos estudando, e é uma tendência do ser humano, enquanto aluno, para pensar só na nota, quanto que eu vou tirar, qual que é o meu resultado final. E não é só isso que a gente quer, a nota é uma forma de avaliar o aprendizado. E não é uma avaliação, a nota ela não é perfeita, mas é a que nós temos e nós sempre procuramos avançar nisso, com questões que abranjam de fato o conteúdo que foi ministrado em aula, é algo que os professores trabalham muito bem, e também os alunos, nossos alunos, nessa avaliação a gente tem tentado também metrificar quando possível as avaliações em cursos, Então nós temos, por exemplo, vou dar o exemplo do curso de medicina, nós temos o teste de progresso. Então, o acadêmico, em toda a sua vida, do primeiro ao 12º, ele vai vendo a sua evolução. A gente tem implementado algumas coisas nos demais cursos também, com simulados que abranjam o conteúdo de forma total da diretriz curricular. E aí ele vai verificando essa avaliação. Nós temos carreiras acadêmicas que têm avaliação
que dependem de uma avaliação para habilitação profissional, né? Por exemplo, curso de Direito, curso de Ciências Contábeis, né? E aí para a gente dar condições para esse acadêmico também de passar por essas avaliações. Os cursos, o acadêmico nem sempre verifica isso, mas nós também somos avaliados enquanto instituição por meio dos nossos alunos. Então, de forma dentro de um calendário estabelecido pelo Ministério da Educação, nós temos o ENAD. E esse ENAD, que acontece de forma trienal, né, dentro dos cursos, dentro dos ciclos avaliativos, ele também nos dá algumas informações importantes. E esses dados, hoje, por exemplo, nós temos os dados que nós produzimos com as avaliações. Então, com essa prova, essas avaliações que já são automatizadas, informatizadas, no dia seguinte o professor não precisa ficar o tempo inteiro lá corrigindo a prova. Ele tem um resultado, qual questão que todo mundo errou, né? O professor tem algum erro, tem algum problema aí. Não é porque a questão, se ninguém da sua turma acertou, então a falha não é do seu aluno, é sua que não passou esse conhecimento, né? A gente tem mudado esse entendimento de vamos fazer uma questão que ninguém vai acertar. Isso não existe dentro da graduação, né? E aí, em contrapartida, se tem algum conteúdo que todo mundo entendeu, ótimo, né? Esse conteúdo foi bem ministrado. E isso, da mesma forma, acontece nessas avaliações de forma trienal, e com esses dados nós temos acesso, né? O Ministério da Educação fornece essa informação e a gente tem também trabalhado em cima deles, comparando a nossa instituição com instituições do estado de Goiás, da região centro-oeste, do Brasil, né? E vendo, em algumas situações, nós estamos à frente do Brasil, à frente da região, isso é ótimo. Em outras situações, não, estamos aquém, né? E aí precisamos trabalhar efetivamente. Então, isso tem sido valioso dentro do processo avaliativo, né? Para a gente sair daquela mesmice, olha, está aqui, faz a prova, passou, tudo bem, segue. Não é só isso. Então, é uma forma de avaliar o crescimento, o envolvimento do nosso acadêmico. Eu sinto muito zelo que o senhor tem nesse quesito, né? E também em relação ao que o senhor tinha mandado anteriormente, né? Sobre inteligência artificial, sabe? Eu sei que esse assunto, ele às vezes é um pouco polêmico, ainda mais quando a gente vai para tratar dados, né? São pessoas, né? Nós trabalhamos aqui, lógico, com os nossos alunos, então são pessoas que são dados de pessoas, né? Então, eu sei que existe aí um critério, isso não pode ser feito de qualquer jeito, né? Mas também eu visualizo, não sei qual é a opinião do senhor, até gostaria de escutar, que não vai ter como a gente desviar disso. A inteligência artificial, a gente vai ter que dar um jeito de se adequar, inclusive nós já estamos aplicando algumas ações, né, para isso, até gostaria muito que o senhor falasse sobre esse sentido, porque não tem jeito, nosso aluno já está usando, é fato. Isso aí não tem como a gente negligenciar e fechar os olhos, e acho que até a gente precisa incentivar, mas do jeito correto, né? Isso. E como é que a Pró-Reitoria pensa nisso, sabe, professor? Assim, tanto para o nosso aluno usar, quanto para o nosso professor, sabe? Ou institucionalmente, em time, em grupo, sabe? A gente sabe que uma das inteligências artificiais mais usadas é o ChatGPT, que tem muito acesso, mas existem diversas outras que também pode potencializar o resultado do nosso aluno, né? E também do nosso professor. Então, como que o senhor vê assim, a questão da inteligência artificial? Eu acho que essa aí que vai ser um pouco mais polêmica, porque os alunos também querem escutar, sabe? A questão da utilização de fato, né? De como que a gente pode utilizar isso dentro da universidade, sabe, professor? Como o senhor disse, isso é uma realidade, não tem como nós ignorarmos isso, ou achar que isso não vai se aplicar. Aí seria realmente um retrocesso, uma declaração dessa natureza, uma conduta nesse sentido. Nós passamos em menor proporção, claro, por esses impactos tecnológicos, mas assim, no surgimento, por exemplo, do Google, né, ou as outras ferramentas de busca que existiam na época, que depois sumiram, né, mas quando eu fui aluno, a gente não tinha isso, né, não sei o senhor quanto isso, mas assim, eu estudei, fiz graduação em 2001, 2000 e me formei em 2005, a gente não tinha o celular
tinha um celular para ligar, né? Então, aquilo que o professor falava em sala de aula, para você contestar, você tinha que ir na biblioteca, pegar um super livro lá, ver se ele estava atualizado e, né, estudar, questionar, discutir aquele assunto, né? Hoje não, isso é de tempo real, então na hora que o professor está falando um assunto, você está pesquisando lá e falando, olha, peraí, né, esse conceito aqui não é o que ele está falando, será que é assim mesmo? Esse questionamento. E hoje ainda mais, né, eu posso interagir, né, com as inteligências artificiais, essas mais populares, né, também utilizar isso para formatação de alguma resposta ou de algum conteúdo, de algum conhecimento. Então a instituição tem conhecimento disso. Nós já estamos trabalhando, eu digo nós assim, enquanto reitoria, pró-reitoria, em algumas políticas, numa política de inteligência artificial. Isso não seria uma regulamentação, né, mas políticas de utilização. Da mesma forma que você não pode ir lá no Google e copiar e colar, fazer seu TCC, né, fazer o seu trabalho de conclusão de curso, ou fazer um artigo e publicar, é a mesma coisa que se aplica, né, dentro das suas diferenças na inteligência artificial. Né? Enquanto professor, vez ou outra a gente encontra algumas excrescências. Eu fazia uma pergunta em sala de aula, eu colocava no ambiente virtual de aprendizagem, a resposta vinha, eu sou da área do direito, né? A resposta vinha assim, olha, o conteúdo a pergunta é isso, mas é melhor você procurar um advogado. Minha base de dados se encerra é limitada ao ano de 2021. Por isso que eu fiz uma pergunta do ano vigente, né? E aí, isso não é o que a gente espera de uma utilização inteligente da inteligência artificial. Você tem que usá-la como auxílio. Então, essa política que envolve questões de plágio, questões éticas, questões... nós temos trabalhado nisso, pesquisando aquilo que as instituições mais de ponta, que já lidam mais efetivamente com a inteligência artificial, têm praticado. Instituições que são parceiras nossas, participam dos mesmos consórcios, dos mesmos grupos acadêmicos. A instituição, os seus gestores fazem eventualmente visitas técnicas em instituições fora do país, né, até para os Estados Unidos, no México, né, até mesmo no Japão, e nós vemos aquilo que é feito de sucesso lá e queremos implementar isso também de forma correta dentro da inteligência artificial e pensando também na nossa missão, nos nossos valores, né, tratando de forma correta, de forma ética para a implementação. Então não é simplesmente colocar e distribuir inteligência artificial para todos, né, mas utilizá-la de forma adequada e que não vá e na verdade que vá contribuir com o ensino e não atrapalhar, porque se eu utilizar ela para substituir a minha condição de aluno, ela não vai contribuir, né? Agora, se eu utilizar a inteligência artificial para estimular, para otimizar a minha carreira acadêmica, ótimo, né, que façamos assim. Então, eu sei que é difícil, no Brasil ainda nós não temos, né, tem uma lei sendo discutida sobre inteligência artificial, mas nós queremos implementar, sabemos que os professores já usam, os alunos já usam, mas tentar caminhar de uma forma que a inteligência vai nos auxiliar e não nos emburrecer. E que esse que é o medo, né? Porque quando eu recebo uma resposta dessa enquanto professor, eu falo, então não está ajudando, está atrapalhando. E a instituição, né, nesse ano mesmo especialmente, em conversa com o reitor, com alguns diretores, nós já temos pensado em estabelecer um grupo de trabalho, uma comissão, um departamento que possa estar focado nisso, igual nós temos, e certamente o NIT estará inserido, né, nesse grupo de trabalho, que já atua com tecnologia e inovação, mas que também pensando nessa visão ética e nas políticas institucionais para essa atuação, tanto na inteligência artificial, e aproveitando o gancho da nossa conversa, nos tratamentos de dados, né? A instituição tem esse cuidado com isso, nós temos uma legislação
própria para isso, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, porque nós possamos atuar de forma adequada também nessas duas frentes. O senhor falou sobre a questão do consórcio, né, que a instituição participa, e o Semesp é um desses, né, que a instituição que é parceira, que troca figurinha, vamos dizer assim, né, experiências de forma geral, né, e recentemente a instituição esteve participando, inclusive, do FENESP, né, em São Paulo. Gostaria muito que o senhor comentasse de forma bem rápida, né, professor, qual que é a importância de um evento como esse? Por que a instituição leva um grupo de 20 pessoas, 25 pessoas? Não, foi até menos. Nesse do FENESP foram 14 pessoas. 14 pessoas? Por que a instituição investe nisso, professor? Para levar um grupo de pessoas para participar de uma imersão como essa, de um evento, que é um evento que podemos dizer que talvez seja o maior evento de instituições de ensino superior da América Latina, né? Por que a instituição participa de um evento como esse, professor? Por que faz sentido participar de um consórcio, participar de um evento de fato que a instituição vem participando sempre, regularmente? Olha, ela participa porque, dada a sua preocupação e a sua preocupação em estar sempre à frente daquilo que nós temos na área de ensino. A instituição ela é consorciada ao Semesp, participa anualmente da feira, né, do FENESP. Ela participa também de consórcios de outras instituições de ensino, né? Nós estamos no grupo STEM, nós estamos nas redes, né, de discussões, de ações, e essas redes são formadas por outras instituições de ensino, tais como a nossa. Então, nós trocamos experiências, ouvimos aquilo que as boas práticas deles, nós também compartilhamos nossas boas práticas, e isso traz bastante crescimento. Ouvimos aquilo que é feito por grandes instituições do país, instituições do mesmo porte da nossa, ou com um porte menor do que a nossa, ou instituições muito maiores em termos de quantidade de alunos e professores, e essa troca de experiências é valiosa, né? Isso é possível, e por isso a preocupação esse cuidado de levar um grupo de professores, de gestores a essas feiras para ouvir o que há de mais novo na inovação, na área do ensino. Essas visitas técnicas que acontecem, alguns gestores acabam conhecendo instituições dos Estados Unidos, do Canadá, em países da Europa, Portugal, espalhados. Nós temos muitos convênios em diversos países pelo mundo afora. Nós temos uma proximidade em razão desse consórcio do Grupo STEM com a Tec de Monterrey. Nós já tivemos que é no México, então alguns professores já estiveram lá, ouviram o que eles fazem. Eles são referência aqui na América na área de tecnologia, e isso tem sido muito importante, sabe, para nós. Nós participamos de um consórcio também, de um grupo de instituições de ensino que pensam na autoavaliação institucional como uma alternativa à avaliação do Ministério da Educação, e desde o início desse instrumento de autoavaliação institucional, a União Evangélica tem participado, está à frente junto com outras CPAs, junto com outras comissões próprias de avaliação. Então, esse cuidado de não ficar para trás, né, de estar sempre correndo, de sempre estar à frente para entregar excelência. Isso é uma parte da visão dos nossos fundadores, né, que lá em 1947 já sonhavam em ter uma universidade aqui no estado de Goiás e de entregar aquilo que é melhor. E como instituição confessional, instituição cristã, aquilo que a gente faz tem que ser o melhor, né? Porque nós entendemos assim que a educação e aquilo que nós investimos em ensino não é simplesmente para ter um reconhecimento pela sociedade. Nós entendemos como instituição confessional cristã que é algo que nós prestamos para o nosso Deus, né? Para a glória de Deus. Então, a visão dos nossos fundadores, né, que é o serviço para a glória de Deus, então tudo que nós fazemos tem que ser o melhor. Então tem que ser com excelência, tem que ser o máximo que nós podemos entregar.
E aí por isso essa preocupação de sempre estar ouvindo aqueles que estão na vanguarda e participar desse grupo que está na vanguarda do ensino para entregar aquilo que é melhor. Professor, eu acho que daria para a gente fazer assim, um podcast para cada uma dessas ações em específico, porque quem está imerso sabe o trabalho que dá toda essa movimentação, inclusive participar de consórcio, como o senhor comentou agora. É importante que a gente troque experiências, né? Cada um escuta o que cada um está fazendo. Infelizmente eu tenho que encerrar esse episódio, sabe, professor? Mas eu gostaria muito a gente já pensar em alguns outros, para a gente poder discutir pontualmente algumas coisas que vêm sendo desenvolvidas. Inclusive até agradecer também a presença do Charlie, que ajuda a gente muito lá no Núcleo de Inovação Tecnológica. A gente também tem uma parceria muito boa. Até agradecer muito o senhor por também ceder algumas horas do Charlie para poder nos ajudar também em diversos assuntos, que eu acho que são importantes para nós, importantes para a graduação, para a pós-graduação. De forma geral, acho que isso é extremamente importante. Mas antes de encerrar, professor, eu gostaria muito que o senhor deixasse assim, uma mensagem ou uma ideia, sabe, para o nosso aluno, para o nosso professor, para o nosso futuro aluno, sabe, para o nosso egresso. Eu acho que a posição que o senhor ocupa é uma posição extremamente importante dentro da instituição, sabe? Nós, enquanto colaboradores da universidade, da associação, temos o senhor como uma liderança, um norte, né, para que a gente possa seguir. Então, eu gostaria muito que o senhor desse assim, uma mensagem, sabe, uma fala sobre, de fato, né, por que nós estamos aqui, né? Acho que isso é extremamente importante para que as pessoas possam entender um pouco mais da visão do senhor, sabe? Por favor. Olha, eu que agradeço a oportunidade de ter esse momento, né, que nós podemos, aí, como professores que somos, de conversar um pouco daquilo que fazemos, porque às vezes nós ficamos tão envolvidos na ação, na operação, que é difícil parar para refletir, né, sobre quantas coisas que são feitas. Agradeço também a participação aqui do Charlie, dos bastidores, pessoal da equipe aqui que tem auxiliado. Tem sido essencial, nós não fazemos nada sozinhos. E de fato a responsabilidade é muito grande, porque quando estamos à frente de alguma ação, dando certo, você é lembrado, mas dando errado também é lembrado, mas eu tenho pedido sabedoria também a Deus para essas ações, para que sejam efetivas, também pedido pelo cuidado, pedido a Deus pelo cuidado pelos professores, pelos nossos acadêmicos, todas as pessoas que trabalham aqui, que são essenciais. Nada é feito de forma isolada, nada é feito de forma sozinha. Se nós só tivéssemos professores aqui, não faria sentido nenhum se não tivéssemos acadêmicos. Da mesma forma, se tivéssemos só alunos sem professores, seria uma confusão, só uma reunião. E também nada funciona sem, desde a pessoa que abre a cancela lá bem cedo, né? A instituição ela fecha as portas, mas continua funcionando aqui 24 horas, o pessoal da vigilância. Então, assim, para os professores, eu queria deixar essa mensagem de gratidão pelo trabalho que cada um tem feito, a dedicação à instituição, a União Evangélica. Nós temos muitas histórias bonitas aqui de tempo de trabalho, de amor a essa instituição, de lutas, de vitórias, de derrotas, de alegrias, de tristezas, mas que fazem parte de qualquer vida profissional. Então eu peço aos nossos professores que continuem se dedicando, se esforçando, amando o trabalho docente, amando essa vida de transmissão de conhecimento que é essencial e algo que é muito carente no nosso país. E aos nossos acadêmicos, aqui mais de 10 mil acadêmicos, se eventualmente alguém que estiver ouvindo, aproveitem esse tempo na faculdade, aproveitem esse tempo na graduação, em que vocês têm acesso aos seus professores, têm acesso aos seus colegas, ouçam, troquem experiências e não percam tempo, não percam estas oportunidades de aprendizado, seja ela qual for, aprendizado em sala de aula, aprendizado nesses ambientes tecnológicos que a instituição oferece, nos laboratórios,
nos simuladores que nós temos hoje. Aproveitem a convivência que nós temos, aproveitem a abertura que a instituição dá. Nós temos em todos os campi uma ótima estrutura para o aprendizado. Eu sei que às vezes a ansiedade, a necessidade de passar logo por essa etapa e terminar o curso de graduação nos torna apressados, mas vivam esse momento, aproveitem, vai ser rápido, aqueles que estão estudando. Logo espero encontrá-los aí na nossa colação de grau, que é um momento muito importante. E agradeço essa oportunidade de conversar aqui e tratar um pouquinho sobre o nosso trabalho de cada dia. Eu que agradeço demais. Eu gostaria muito tem uma frase, vou ter algumas coisas aqui, mas tem uma frase que eu gostei muito. Dados coletados e tratados geram decisões que deixam de ser opinião pessoal. Essa frase aqui, ela acho que ela, para mim, ela marca esse podcast, porque é a partir daqui que a gente entrega, né, a excelência, de fato, como o senhor comentou, né, nós estamos aqui pela experiência do nosso aluno. Então nós fazemos pela experiência do nosso aluno, e eu acho que isso tem que ser norteado, né? O centro é o nosso aluno e ponto final. Então, acho que essa frase é legal, porque eu também gosto muito do dado, sabe? Eu acho que as decisões tomadas baseadas nele, com tratativos em específico, tem muito resultado. Até agradeço muito o senhor, assim, por ter nos recebido também na Procard, sabe? Eu tenho aprendido muito, a nossa equipe tem aprendido muito, sabe? A gente fica também à disposição, que a gente puder ajudar e contribuir, e se o senhor topar, a gente gravar os próximos podcasts também voltados aí para as outras áreas em específico. Eu até conversei com o Charles aqui nos bastidores para ver se a gente consegue também fazer depois alguns assim específicos que ele também possa participar, sabe? Porque eu acho que é legal também para a gente poder mostrar para as pessoas que a gente vem fazendo, vem desenvolvendo, tá bom, professor? Eu gostaria muito de agradecer ao senhor mais uma vez aí pelo tempo e a disposição. Então já está marcado, vamos organizar. E é importante que esses podcasts eles façam parte de um grupo de ações que nós temos para os professores, né, na formação continuada. Nós já inserimos esse cronograma na nossa academia de capacitação docente. Pronto, tá combinado. Vamos embora então, né? Pessoal, muito obrigado por mais uma participação de vocês aí no nosso podcast. Esse podcast que é um patrocínio do CREA Goiás, também da Universidade Evangélica de Goiás, que abraçou a ideia. Então, se você gostou desse episódio, você gostou da discussão, compartilha com o seu colega, com a sua família, comenta, curte. Eu tenho certeza que esse episódio vai também ser esclarecedor para muitas pessoas que possam ajudar aí na transformação pessoal e também profissional. Eu convido vocês para assistirem, né, os próximos episódios. Eu tenho certeza que o Núcleo de Inovação Tecnológica pode contribuir bastante para a vida de vocês. Um grande abraço, até o próximo episódio.